Aula de simbologia de máquinas e equipamentos. A simbologia é fundamental, pois alerta o operador sobre defeitos elétricos, mecânicos ou alterações nos níveis de fluidos, lubrificantes ou do sistema de arrefecimento. Inicialmente, estudaremos cada símbolo separadamente e, em seguida, combinaremos as imagens para facilitar a interpretação completa. O primeiro desenho é o desenho universal símbolo do motor. Ele equivale para todas as máquinas, é um símbolo universal. Essa resistência, ela simboliza a simbologia de máquinas e equipamentos. O aquecedor ou o aquecimento, ou seja, aquecimento de motor realizado antes da partida, revisar antes da partida da máquina em dias de muito frio. O termômetro na simbologia, ele significa a temperatura pode ser temperatura do líquido arrefecedor, temperatura do óleo de motor simbolizada pelo termômetro. Essa linha tracejada, ela simboliza filtro, pode ser o filtro de ar do motor, pode ser o filtro de combustível, então ela vai aparecer na imagem com uma linha tracejada. Duas setas apontando uma de frente para a outra na simbologia, ela simboliza a pressão, pode ser pressão do óleo do motor, óleo de transmissão. Aqui vemos uma engrenagem que vai simbolizar a engrenagem de transmissão da máquina. Agora temos aqui o símbolo universal do diferencial. É o símbolo do diferencial que ele pode estar bloqueado ou desbloqueado. Esse símbolo, como se fosse uma onda, seria o líquido arrefecedor. Ele simboliza o líquido de arrefecimento do motor. Não é água. Sim, o aditivo líquido, o que faz a refrigeração do equipamento. Esse líquido tem uma percentagem aí, geralmente de 50% água e 50% o aditivo. Esta seta simboliza o nível. Pode ser nível de combustível, nível do óleo do motor, nível do óleo hidráulico. Agora temos aqui, esta gota que na simbologia, ela é muito utilizada e significa o óleo. Temos diferentes tipos de óleo lubrificante no equipamento. Óleo de motor, óleo hidráulico, óleo da transmissão. Então ela vai estar simbolizando o óleo. Aí vai depender de onde ela vai estar inserida. Outro item muito importante é esse desenho que significa o orímetro da máquina, né, orímetro. É muito importante. É onde vai marcar as horas de funcionamento do motor da máquina. Então, assim como o carro marca a quilometragem, a máquina ela é controlada através do orímetro, né? As manutenções troca de óleo é os fluidos da máquina e até mesmo o controle do consumo de combustível do equipamento. Ele baseado pelo orímetro. Esse raio ele vai simbolizar o sistema elétrico da máquina, do equipamento. É que vai abranger a bateria. Sistema da bateria, sistema de partida, é o alternador também do equipamento. É simbolizado por esse raio que é o sistema elétrico da máquina ou do equipamento. A sigla AUTIC significa bem simples. Automático geralmente seria para a transmissão automática. Modo automático. Agora nós temos aqui a leitura feita por 3 desenhos. O primeiro é essa linha tracejada. A gente viu que significa o filtro. Depois a gota significa óleo. Filtro de óleo. E agora motor. Então, filtro de óleo do motor. Esse símbolo vai estar inserido lá no filtro do óleo do motor. Agora nós temos mais uma vez a linha tracejada, que é o filtro. Essa seta significa ar.
Então, seria filtro de ar do motor. Filtro de ar do motor está obstruído. Está sujo, deve ser feito a limpeza quando acender essa lâmpada. No painel do equipamento, limpeza ou substituição do filtro de ar do motor. Agora temos aqui o termômetro, que simboliza a temperatura, a seta, que significa ar. Então, temperatura do ar, de admissão do motor, temperatura do ar de admissão do motor. Esse símbolo vai aparecer no painel da máquina caso haja regularidades. Agora uma seta simboliza nível, a gota óleo. Então, nível de óleo do motor é o nível do óleo do motor. Essa simbologia vai aparecer ou no painel, de alguns equipamentos e outros apenas lá. Na vareta, no bocal de enchimento da máquina ou de verificação ali do óleo do motor. Alguns equipamentos podem mostrar no painel quanto ao nível da máquina. Esse está no nível correto ou não. Agora, duas setas apontando para dentro. A gente viu o que simboliza a pressão, a gota óleo. Então seria a pressão do óleo do motor. Essa simbologia vai aparecer no painel caso haja excesso de óleo ou nível muito baixo de óleo. Deve ser verificado então lá na vareta do motor. Nível de óleo é se preciso completar. O nível do óleo, se não apagar, comunicar manutenção da empresa. O termômetro, mais uma vez, significa a temperatura do líquido de arrefecimento do motor ou a temperatura do líquido arrefecedor do motor. Caso a máquina esquentar, ela vai aparecer esse símbolo no painel e deve ser verificado a quantidade de água do líquido de arrefecimento para ver se está no nível e o que está acontecendo devido ao superaquecimento. Duas setas apontando para dentro, mais uma vez, significa a pressão. A gota óleo, então seria a pressão do óleo. E agora a transmissão, pressão do óleo, da transmissão do equipamento. É uma lâmpada que vai aparecer lá no painel de instrumentos, caso haja alguma anomalia no sistema da transmissão. Mais uma vez, o termômetro. Já vimos que significa a temperatura, a gota óleo. Qual seria a temperatura do óleo da transmissão? Do equipamento deve ser parado a máquina caso acenda essa lâmpada. No painel é feita a verificação. Nível do óleo da transmissão. Esse símbolo ele vai constar lá, no local onde se viu o nível do óleo à transmissão na vareta. A linha tracejada, mais uma vez, significa filtro, a gota a óleo, filtro do óleo da transmissão. O filtro do óleo da transmissão. Ele deve ser inspecionado caso apareça esta lâmpada ou substituir. O N significa neutro. E agora o neutro da transmissão. A transmissão está em neutro, está em ponto morto. Então aparece esta letra N. Na transmissão. Gota significa óleo. E essa caixinha hidráulico. Então seria óleo hidráulico, que é o óleo, geralmente o óleo 68, que é utilizado aí. É para máquinas hidráulicas, máquinas e equipamentos hidráulicos. O óleo 68 é trocado a cada 1000 horas. Então, na hora da revisão de 1000 horas, é feita a troca do óleo hidráulico. Temperatura, a gota óleo, a temperatura do óleo hidráulico. Então este símbolo vai aparecer diretamente no painel. Caso o óleo esteja superaquecido, então a máquina ela tem um radiador, só para o radiador hidráulico. Nível do óleo hidráulico. Este símbolo vai consta no local de verificação
do nível do óleo hidráulico e deve ser verificado diariamente. Duas setas apontando para o centro. Significa pressão, a gota óleo hidráulico, pressão do óleo hidráulico. Deve ser verificado o nível também quando aparece esta lâmpada se necessário fazer o enchimento. Pressão do filtro do óleo hidráulico. Pressão do filtro do óleo hidráulico deve ser verificada. Quanto ao filtro, se for necessário fazer a substituição, pois esse filtro entupido ele gera perca de força na máquina. É e deve ser substituído caso assim dessa lâmpada. Pressão do filtro do óleo hidráulico. Aqui é o símbolo do neutralizador da transmissão. Desligar. Então significa que a máquina está em funcionamento normal, ela está. Ela pode ser bloqueada. Transmissão, ou nesse caso, ela pode ser desbloqueada. A máquina não entra marcha. Aqui seria um símbolo da bateria, né, que é o mesmo dos veículos automotores dos automóveis. Símbolo da bateria. E agora acerta, que significa nível. De combustível. Nível do combustível. Esse aqui vai estar lá no relógio, onde marca a quantidade de combustível no tanque da máquina. Aqui seria o freio e a letra P, que simboliza o parquet, ou seja, freio de estacionamento, freio de mão estacionamento. Duas setas apontando para dentro seria a pressão. Agora do óleo do freio de serviço. Pressão do óleo do freio de serviço. Então deve ser verificado a quantidade de óleo, ver se está tudo certo no nível. Agora aqui, o diferencial da máquinas, aqui seria do eixo traseiro e do eixo dianteiro. Então se ele estiver fechado, está bloqueado, as duas rodas, os dois lados, estão em sincronismo, estão unidas. O eixo da esquerda ou da direita, ele está bloqueado. Está funcionando, é em conjunto, não pode ser acionado esse botão. Com a máquina em curvas apenas em linha reta para sair de um atoleiro. Ou a máquina estiver patinando, é acionado então. O bloqueio do diferencial. Agora o diferencial com o símbolo, aí do cadeado, né, cadeado aberto, significa diferencial desbloqueado. Então a roda é tanto da direita quanto da esquerda, elas funcionam independentemente uma da outra nesse caso. Aqui é o fim da simbologia de máquinas e equipamentos muito importantes para a verificação dos níveis, de fluidos, verificação de temperatura, e também a respeito da simbologia de painel de defeitos no equipamento hidráulico. Bom estudo a todos!